Bom, eu sou Alexandre, sou desenvolvedor aqui na Bluesoft. Hoje eu vou falar sobre a minha participação na trilha de microserviços no TDC. Esse TDC que foi o primeiro online, né, que teve. Uma coisa que eu já queria falar aqui é que eu achei interessante porque dá a chance de todo mundo poder participar, né? Antigamente a gente tinha que ir presencialmente lá e aí você dependia de ter na sua cidade. Então eu já achei um negócio bacana que de qualquer lugar que você tivesse no Brasil você poderia participar dele. Aqui é uma programação do que foi mostrado na trilha de microserviços, né? Teve uma primeira parte aqui dos keynotes e depois a trilha em si. Que já achei interessante também aqui, apesar de ser uma trilha de microserviço, eu achei que teve bastante foco nas pessoas também, né? Não só a parte de sistemas. Por exemplo, da parte de sistemas, se falou muito do uso de monitoração. Mas deu-se um foco também nas pessoas, por exemplo, de como vai usar essa monitoração, como que faz esse acompanhamento, né? Então, de quando a gente pensar de desenvolver as soluções, a gente vê tanta parte de como resolver com software, com hardware, mas também de como que a gente vai tratar das pessoas conseguirem lidar com toda essa tecnologia, né? O primeiro keynote aqui, que foi um mini keynote, que o Bruno da Zup, ele abriu na sala Stadium, ele abordou o que ele chamou de década da transformação das empresas para a tech company, que seria uma valorização das pessoas. Ele deu um termo para isso que seria people company, que é olhar mais para as pessoas acima das entregas. Então, uma valorização maior das pessoas por consequência da cultura, onde a gente tem que se atentar a resolver o problema certo no tempo certo também. Em seguida, teve um outro keynote do Márcio Namik, ele é engenheiro do Nubank. Ele falou sobre software happiness, que dá uma visão de como cada um, às vezes individualmente, a gente consegue contribuir para mudar o mundo, né? Então, a importância disso também, às vezes as pessoas não enxergam, né? Da sua contribuição individual, o que pode mudar. Esse conteúdo até, eu escrevi um texto lá, que depois colocar lá no blog da Bluesoft. Aí, em seguida, foi a trilha de microserviços em si, né? Os tópicos que estão aqui aparecendo, como traduzir a arquitetura de microserviços para os componentes Kubernetes, que é um paralelo que foi mostrado sobre os microserviços e como que a relação dele no uso nos Kubernetes, né? Um depara com exemplos. Depois teve uma outra palestra falando sobre Microservice Data Consistent, Saga with Zero Compensation Code, que é o que? Explicando sobre o partner Saga, como que a gente consegue desenvolver com e sem esse partner, né? E como fazer um código de compensação. Em seguida, foi falado sobre telemetria de microserviços com Service Mesh, com a inesperada jornada de observabilidade, onde destacou a importância da telemetria e explicou o que é o Service Mesh. Depois se falou sobre os desafios de uma arquitetura de microserviços, né? O que devemos pensar quando formos implementar e os problemas que a gente pode enfrentar com isso. Orquestração de eventos em nuvens, onde foi mostrado até com alguns exemplos. O gerenciamento de incidentes nesse novo mundo, usando agora os microserviços, né? E depois um fórum de discussão, como que as empresas estão fazendo microserviços hoje no mundo real. Bom, aqui é a primeira parte que eu comentei, né? Da abertura dos keynotes, e aqui é a primeira palestra mesmo da trilha de microserviços. O André Sampaio, ele falou sobre os Kubernetes e a relação deles com os microserviços. Então, primeiro ele explicou o que é o Kubernetes, né? O Kubernetes é um orquestrador de container em nuvem. Que o orquestrador ele tem um papel aí de desempenhar, né? Ele consegue ajudar a gente a fazer o gerenciamento das réplicas que estão rodando dentro da nuvem, né? Então, ele tem um controle, por exemplo, se tiver uma demanda maior de precisar subir um serviço novo, uma cópia daquele sistema, né, para conseguir atender a demanda. Eu tenho controle de balanceamento, de escalonamento e posso fazer monitoramento do meu serviço. E uma das principais características que ele levantou do Kubernetes é que ele é um orquestrador que ele não depende de uma nuvem só. Então, tem vários players aí que são compatíveis. Que, por exemplo, ele deu o Google, a AWS e Azure. Aqui um exemplo da arquitetura de microserviços típica, né? Temos aqui o lado que é feito o consumo, né? Quem vai consumir, pode ser um aplicativo mobile, um browser, o usuário em si acessando, né? Eu tenho um gateway de comunicação, tenho a parte de balanceamento, tenho as minhas instâncias aqui rodando e minha camada de persistência. E aqui com o Kubernetes, quais seriam os nomes que ele usa, né? Então, essa parte de entrada que tem ringers, a parte de serviço, aqui o service, onde está o meu sistema, o deployment, né?
parte de persistência que tinha mostrado o stateful e o container, que é onde está rodando as aplicações, né? Eu posso ter, que nem eu falei lá, eu tenho uma aplicação, um serviço, mas eu posso ter várias instâncias rodando no mesmo serviço conforme a demanda, né? E tem esse balanceador aqui justamente para controlar para qual serviço que ele vai direcionar, né? Para qual instância que está rodando. E aqui uma outra visão daquele mesmo desenho, né, de como que funcionaria, né? Eu tenho aqui a entrada, né, com um balanceador, eu posso ter mais de uma instância rodando dentro do container aqui, tem a camada de persistência e tem aqui, a imagem está um pouquinho ruim, mas aqui está escrito réplica set. Então esse cara aqui que ele vai controlando quantas instâncias eu vou precisar levantar do meu serviço. Nesse modelo aqui, é colocado, o meu microserviço está nessa caixinha aqui. Ele, dentro lá do servidor, ele vai rodar dentro do container. O nome que se dá para isso aqui é um pod. Eu posso ter vários pods que ele vai estar com o meu serviço lá dentro. Eu posso ter tanto o meu serviço como o banco de dados ou qualquer coisa que eu queira controlar dentro desse pod. E aqui é só para exemplificar, então, por exemplo, eu posso ter um serviço A aqui, um serviço B, um serviço C. Cada um desses aqui está dentro de uma outra caixa que é o pod. O banco de dados, a mesma coisa. Dentro dos containers aqui pode também. Essa comunicação que ocorre aqui entre o serviço e o banco de dados, como ele tem esse controle desses pods, isso aqui é o service mesh que controla. Então ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe que está ocorrendo essa requisição para cá e para cá. Com isso ele consegue monitorar tudo que está acontecendo. Aqui tirei um exemplo, mais ou menos como ele tinha mostrado lá no exemplo prático, né? Isso aqui, o sistema ele consegue tirar de forma automática. Usando esse issue e usando com o service mesh, automaticamente o sistema, sem a gente ter que alterar o código, ele começa a mostrar o fluxo de navegação entre aqueles componentes. Então, supondo que eu tenho uma página aqui e fui para uma outra de detalhe, automaticamente ele mostra um fluxo para mim dessa comunicação. Tudo que teve que acontecer aqui foi um serviço chamar o outro. Da mesma forma aqui também, quando ele chama a página de reviews, é a página aqui de avaliações também. Então, o que eu achei bacana é assim, né, a gente só colocou ele dentro dessa configuração, né, lá do Kubernetes, e já conseguiu ter toda essa visualização de como que os serviços estão interagindo. Aqui a segunda palestra foi falando sobre Saga, né, foi até dois gringos que apresentaram, foi o Kwasi e o Paul, eles estavam falando sobre esse partner que se tem, e o código de compensação zero, como que a gente pode fazer. Eles deram um exemplo de um aplicativo de uma agência de viagem, supondo que o usuário ele vai entrar lá, por exemplo, num site lá, ele vai querer reservar lá o hotel e o avião. Então, quando ele for comprar, ele quer comprar as duas coisas juntas, né? Ele espera que quando ele compre, as duas coisas sejam reservadas juntas. Se tiver algum problema, ele não queria comprar nenhum desses dois itens, né? Então, como que a gente poderia fazer esse controle aí no mundo de microserviços, né? Então, esse aqui é um modelo que seria um modelo mais tradicional de microserviços, né? Two-phase commit in XI, então modelo atômico. O que acontece? Um exemplo aqui. Eu tenho um serviço de agência de viagem, um serviço de avião e um serviço de hotel, cada um responsável para fazer a sua reserva, e esse serviço aqui que vai agregar tudo, né, da agência de viagem. Então, na hora que eu chamar o serviço de agência de viagem aqui, pedir para reservar a viagem, ele vai chamar um serviço para reservar voo, e vai chamar o serviço para reservar o quarto. Se algum problema acontecer, por exemplo, aqui, nessa parte do quarto aqui do hotel, tudo isso aqui estava dentro de uma mesma transação. Então, o rollback vai acontecer para todo mundo. Então, enquanto eu não termino de reservar o quarto, eu não reservo o voo. Então, tá todo mundo garantido por uma mesma transação. Só que o problema é que a gente tem essa dependência dos serviços, né? O tempo que levar aqui para reservar um quarto, esse cara aqui está preso também de reservar o voo, né? E reservar a viagem para concluir a transação. Então, esse que seria uma desvantagem desse modelo. Já que no modelo, aplicando esse partner Saga, eu tenho um modelo de compensação. Então, o que acontece? Um serviço aqui de viagem novamente, na hora que eu pedir para reservar a viagem, ele vai fazer os processos que ele precisar, suponho que seja alguma coisa relacionada a cadastro do usuário, alguma outra coisa, ele já salva. Ele vai chamar o serviço do avião, ele já vai fazer a reserva do voo e já vai salvar também, já comita. E vai chamar a parte de hotel, e vai reservar e vai comitar também. Se tiver algum problema, aí vem o código de compensação, que vai fazer o cancelamento, e aí tem que ter essa obrigação de voltar no caminho que veio, né? Mas vai fazer esse cancelamento aqui voltando para o estado anterior. Então, com isso, eu não tive mais aquele problema das transações presas, né? De ficar uma coisa esperando a outra. A única coisa que acontece aqui é que eu fiquei encadeado, né? E um serviço acaba conhecendo o outro. E isso acaba sendo um pouco ruim, porque na ideia até de microserviços é que eles tivessem independência, né? Nesse outro modelo, no Saga Partner,
com LRA, né, que é para Long Running Actions, uma transação maior aí, e um coordenador de eventos aqui, que é o Helidon, por exemplo, que foi dado. Então, naquele mesmo caso lá da agência de viagem, eu vou ter o processo de reservar a viagem, esse cara aqui, ele é o coordenador do serviço, então ele vai conhecer a classe de avião e a classe de hotel. Só que diferente daquele que estava encadeado, é que ele já consegue até disparar em paralelo, ele vai pedir para o serviço de avião e o serviço de hotel fazer a reserva lá de cada respectivo, né, do voo e do quarto. Quando ele for chamar outro serviço, ele já se registra aqui no coordenador. A classe de avião, quando ele completar aqui também de fazer, ele já avisa o coordenador, e o de hotel também avisa o coordenador. Então, o coordenador aqui, ele sabe tudo o que está acontecendo. Efetivamente, cada serviço fez da mesma forma que o outro, ele já foi comitando, ele foi fazendo e foi comitando, foi reservando o voo, foi reservando o quarto. O que acontece? Quando a transação acaba, então o coordenador, ele sabe que todo mundo está ok, ele vai avisar todo mundo que pode confirmar aquele processo. Não quer dizer que a transação ficou presa, né? É só o serviço saber que realmente tudo foi processado completamente. Então ele tem essa função de complete em cada caixa aqui. Se tiver algum problema, ele faz ao contrário, ele chama o compensate de cada um, também chama em paralelo. Então todo mundo vai fazer como se fosse o desfazer, né? Não chega a ser o rollback porque já está comitado, mas seria cancelar a viagem, cancelar o avião, cancelar o serviço do hotel ali. E aqui um exemplo de código, como que ficaria isso, né? Já usando umas bibliotecas, e aqui numa ideia nova de utilizando MicroProfile, né? Que é uma plataforma otimizada, que justamente por ter menos complexidade, ele já é uma plataforma otimizada para microserviços, menor do que a gente tem normalmente com o J2EE, né? E com essas anotações fica mais fácil também fazer aquele controle. Então, tudo que eu preciso aqui é colocar essas anotações. Então, aquele primeiro serviço lá da reserva de viagem, ele vai funcionar como se fosse o que a gente está acostumado a ver para um modelo transacional mesmo, né? A gente coloca um requires new. E na caixa seguinte, lá, por exemplo, do reservar voo, eu coloco mandatório, que alguém vai ter que ter aberto a transação antes. E dentro do meu serviço, eu vou ter lá o complete e o compensate, que vai ser chamado para executar a ação quando tiver ok, quando tiver algum problema. Entre as palestras, teve um momento também que o pessoal abriu para discussão, que eles chamaram de Open Space, né? Foi um fórum para discussão aí sobre o uso de microserviços, né? Então aí teve a participação dos coordenadores, né? Do Cláudio Giovanni e do Rafael, e eles falaram desses temas aqui. A velha discussão, né? Qual o tamanho que deveria ter um microserviço, né? Será que deveria ter o tamanho que um desenvolvedor consiga desenvolver sozinho? O tamanho, quem vai mandar é o negócio, é a responsabilidade única. Do desafio de implementação, né? Quando a gente vai fazer, às vezes a gente nem conhece o negócio direito e quer fazer um microserviço, então às vezes fica um microserviço estranho, né? Não faz sentido a função dele, né? E até veio a ideia de realmente talvez começar com alguma coisa que você já tenha um conhecimento, né? Para depois ir migrando para o microserviço, né? Para não fazer um negócio tão complexo e depois você não consiga tomar conta. E o planejamento da criação do microserviços. Aí fizeram até uma relação com o uso de DDD, com casos de uso, como que ideias assim poderia estar usando para planejar o uso do microserviço, né? A palestra, eu achei que ela não foi muito conclusiva, mas justamente traz essa visão aí de que todo mundo passa pelos mesmos desafios, né? Acho que é essas questões que a gente acaba levando em conta. A palestra seguinte foi do Guilherme. Ele falou sobre telemetria com microserviços, explicando sobre o uso do Service Mesh. Ele fez até uma comparação com os carros de Fórmula 1, né? Que tem justamente essa parte de telemetria para avaliar as performances do carro, então como que a gente poderia pensar para fazer com sistemas também, né? Aqui ele começou falando da evolução dos sistemas, né, que é justamente para a gente entender como que a gente chega nesse ponto de telemetria que a gente está hoje, né? Antigamente a gente tinha um sistema só, que rodava numa caixona. Com o tempo veio o modelo MVC, que pelo menos a gente já conseguiu quebrar aqui no modelo de visualização do controle, a execução do modelo de negócio. Já com essa quebra aqui, a gente já teve um ganho, que de repente a gente já conseguia fazer uma quebra em containers, né, para executar. Ainda assim, uma camada de visualização e uma camada de serviço aqui nesse exemplo. E com uma arquitetura de microserviço, que aí já fica umas caixinhas menores, que vai ser mais fácil para a gente fazer esse controle. Uma relação até com aquilo que eu expliquei dos containers e dos pods aqui, né, eu tenho meu serviço rodando dentro de um container aqui, que é o meu pod.
Mas, com tudo isso, né, aí sim vem a necessidade da telemetria, né, de como que a gente monitora esse serviço, né, porque agora eu tenho várias caixinhas para cuidar, né, tem controlado balanceamento, resiliência, tirar métricas de performance, tracing, log, ou seja, um mundo novo agora que a gente trabalha, que vem com todos esses desafios. Aqui até um exemplo de uma telemetria de Fórmula 1, né? São justamente os vários pontos que a gente tem que avaliar de um carro e ali acaba tendo do microserviço, né? Aqui no caso do carro, avaliar como está funcionando a marcha, o volante, do serviço é aqueles pontos que eu tinha colocado lá. E aqui também uma visualização gráfica aqui no Kiali, mostrando como que eu poderia monitorar esses microserviços, já usando essa nova ideia aí de ter esses pods aí, o Service Mesh controlando. Como o Service Mesh ele está me dizendo como que está a minha caixinha funcionando, ele consegue aqui dizer se está tudo ok. Por exemplo, aqui foi dado uma chamada que estava com problema, né? Ele forçou um erro e com isso aqui eu consigo ver que o meu serviço está com problema. Posso tirar uma versão do ar, colocar uma outra versão, ou realmente tirar meu serviço, ou pelo menos eu sei que eu tenho que atuar em cima desse problema aqui. Mas é um facilitador que agora eu tenho como saber onde está dando esses problemas, né? Para monitorar. Monitorar latência, tráfego, erros, qualquer problema de saturação que tem aí. Aqui na palestra seguinte, a Adriana, ela falou dos desafios de uma arquitetura para criar um microserviço, né? Como que a gente pode estruturar, e falando também sobre monitoração. Então aqui veio até aquele exemplo típico, né, que a gente tem das massas aí, como que funciona uma arquitetura, a evolução da arquitetura conforme o tempo. Então eu tenho aqui o espaguete no início dos sistemas, né, que era o código tudo junto, tudo misturado, não sabia onde começava e acabava cada coisa. Aqui uma divisão que a gente já conseguiu ter uma evolução, que nem aqueles do MVC, então parecido com uma lasanha, né, estou dividido em camadas, eu tenho uma camada de visualização, uma camada de serviço, uma camada de modelo. E aí, aqui mais para frente, a gente já conseguiu quebrar um pouquinho melhor, né? Um modelo mais pizza aí. Então, vários pedaços de pizza com meus componentes. E agora um modelo microserviço que virou um ravioli, tudo junto ali, né? Tudo, os componentes separadinhos. Então, nesse momento, também trouxe em discussão a vantagem de cada modelo, né? Que a gente tem, por exemplo, no monolito. Porque o monolito tem vantagem também, porque como ele está numa caixa só, ele é mais fácil de desenvolver, né? Os serviços estão todos ali, para conhecimento do que você vai chamar, na hora de testar, às vezes pode ser mais fácil. O deploy, apesar de ser um pouco trabalhoso por causa de ser uma caixa só, ele é mais fácil, porque é um deploy só, né? No microserviço eu tenho várias caixinhas para fazer. E até para escalar um monolito, dependendo, ele é mais fácil. É só subir uma outra instância do servidor e colocar toda a minha aplicação lá, né? Só que tem as dificuldades também, justamente por isso, né? O tempo, como ele é uma caixona aqui, o tempo de deploy vai ser mais lento, dependendo do sistema vai exigir janela de implantação, coisas que aqui no microserviço é melhor, né? Porque como é uma caixinha menor, ele vai implantar mais rápido, às vezes para testar vai ser mais simples, porque eu estou testando só aquela parte do sistema, né? Só que eu tenho a complexidade toda de fazer esse gerenciamento e até os testes integrados de tudo que está acontecendo aqui. Então, aqui falando novamente os desafios do microserviço, né? Primeira coisa que vem, qual o tamanho que deveria se ter do microserviço? É uma coisa que tem que se pensar, tem que se avaliar. E quando a gente faz um microserviço, né? Será que a gente deveria fazer microserviço para tudo? Então, vem o questionamento de a gente tentar entender primeiro qual a real necessidade, né? E como que a gente vai conseguir cuidar desse microserviço também, né? Se a gente não conseguir cuidar dele também, será que a gente tem um real benefício aí, né? E saber cuidar é até a capacidade da equipe, né? De conseguir olhar a monitoração, de conseguir desenvolver, conseguir debugar em cima desses microserviços. E quando usar microserviços? Então, deu até um exemplo por exemplo, do uso do Agile, né, que o Agile não substitui totalmente o Waterfall, e não necessariamente o microserviço precisa substituir o monolito, né, para algum caso, o outro pode fazer sentido cada modelo aí de aplicação, então é uma coisa a se pensar para avaliar mesmo. A sexta palestra que foi sobre os eventos na nuvem, né, eu não vou chegar a mostrar aqui, porque foi até parecido com os outros de Kubernetes, mas a ideia aqui que o Maurício Salatino mostrou, ele pegou um aplicativo modelo lá de reserva de ticket e ele mostrou como que isso funciona gerenciado na nuvem, né? Só que aí trabalhando com o conceito de filas, fazendo as chamadas assíncronas.
E até o exemplo que ele mostrou, justamente a gente tinha essa visualização, né? De como que estava acontecendo as chamadas, de quantos pedidos eu tinha em cada caixinha minha aqui que estava acontecendo, numa fila, por exemplo, de reserva de ticket, quantos tickets estavam sendo reservados, de pagamento, tudo, e eu tinha aquela visualização parecida com o que estava mostrando do Istio, de ver o fluxo, como é que ele estava ocorrendo. Na palestra de gerenciamento de incidentes, o Felipe ele falou sobre os desafios que a gente tem agora nesse novo mundo, agora trabalhando com microserviços, né? Porque justamente a gente tem que conseguir controlar agora cada uma daquelas caixinhas, né? Ele até deu uma visão, acho que interessante, porque ele está trabalhando lá na Irlanda, deu para ver que muitas coisas são parecidas com o jeito que a gente trabalha aqui, os mesmos desafios que a gente tem aqui. Então veio de novo aquela pergunta, né? Será que o microserviço é a solução de todos os problemas? Eu vou ter problema de performance, eu vou usar microserviço, escalabilidade, eu vou usar microserviço, time desmotivado, às vezes tem empresa que vai pensar, vou usar microserviço também, não tem resiliência, vou usar microserviço, tecnologia moderna, então tá uma vibe também de uso de microserviço, né? A mesma ideia aí de a gente refletir se realmente vale usar microserviço para tudo. E até um comparativo que ele fez entre o microserviço e o monolito, às vezes questões são colocadas como benefício do microserviço, mas se for ver que com o monolito a gente consegue fazer também, depende de como a gente faz. Se a gente conseguir, basicamente, ter uma boa arquitetura de como a gente está fazendo o serviço, a gente consegue resolver questões que o microserviço é colocado como vantagem, né? Questões de performance, escalabilidade e manutenção. Da mesma forma, se no microserviço eu poderia também fazer errado. Se eu fizer errado no monolito, eu posso fazer errado no microserviço se eu não conseguir planejar direitinho a construção do meu sistema, né? Mas uma vantagem existe aí no microserviço, né, que é a capacidade de evolução, justamente de evoluir o código e o conhecimento das pessoas, que fica melhor por estar num serviço menor. Essa, na verdade, deveria ser nosso pensamento, né, de que tem um foco maior aí na parte de pessoas também, de entender de como que as pessoas conseguem administrar os microserviços. E desse lado de pessoas também, falando do gerenciamento de incidentes, pontos que a gente tem que considerar, né? Por exemplo, o canal de comunicação, as ferramentas que a gente usa, adequadas para cada meio de comunicação que a gente vai ter. Então, no meio interno, vai falar entre desenvolvedores, entre equipe de infra, então talvez usar ferramentas como Slack, se vai ser o contato com o cliente, então eu tenho que estabelecer um contato numa rede social, no Facebook, no Twitter, então entender os canais de comunicação para cada público que eu vou querer atender. Umas dicas que ele deu aqui também, então, de incrementar aos poucos o SLA, né? Então, a gente trabalhando com um SLA menor e aumentando esses SLAs que a gente tem. Os alertas que a gente criar, aquelas monitorações de estar mais ligadas a esses SLAs, né? Porque às vezes cria um alerta para criar, mas não necessariamente está ligado ao SLA que a gente deixou com o cliente, né? A questão de que o microserviço às vezes é delegado para a equipe de infra, né? Mas é uma coisa que deveria ser do time, né? O time é responsável pelo microserviço, ele tem um conhecimento melhor de como que aquele microserviço deveria funcionar, então ele poderia ter responsabilidade de cuidar desse microserviço. O atendimento em níveis, baseado em papéis, então quando a gente tem um problema, né? Então, em vez de um modelo lá de não só N1, N2, mas por cargos, mas baseado em papéis de conhecimentos, né? Onde eu teria aqui o que ele colocou como on-caller, né? Que é um cara que vai fazer o primeiro atendimento, o gerente de on-call, que é o cara que tem conhecimento maior, mas é o cara que está ali por desenvolver o papel, porque ele conhece o negócio, né? E falou da importância do pós-mortem para a gente identificar os problemas que a gente vai tendo no dia a dia. Outras coisas que ele falou, quando for implementar microserviços, não mudar tudo de uma vez, então fazer mudanças incrementais justamente pensando nas pessoas, né? A gente quer mudar tudo, só que a gente não lembra das pessoas, então o que adianta eu colocar uma estrutura tão grande que depois essas pessoas não conseguem trabalhar com aquele serviço, né? Não o microserviço em si, mas com o produto que a gente criou, né? E como a gente vai monitorar isso. Falou sobre evitar desempenhar múltiplos papéis, né? Então as pessoas conseguirem focar mais em menos papéis para conseguir desempenhar melhor. E na cultura, focar mais na cultura antes das ferramentas, né? Que é o que eu estava falando, de pensar mais nas pessoas, como que a gente vai cuidar, do que pegar e só simplesmente usando a tecnologia que vai aparecendo no mercado. E no final, teve um outro fórum, que de novo aqui com os coordenadores,
onde foi discutido como que as empresas elas estão fazendo aí no dia a dia os microserviços, né? Então, os modelos que o pessoal identificou, na verdade, a gente tem de tudo aqui, né? Tem um modelo top-down, onde a empresa, ela quer, mas os profissionais, às vezes, eles não estão preparados, então, isso é um problema que tem, né? E o inverso, às vezes, a equipe, no down-top aqui, onde a equipe, ela quer mudar, mas a empresa, ela também tem uma cautela com isso, dos problemas que pode trazer. Tem várias startups que elas estão migrando dos monolitos para microserviços, porque no sentido, como elas eram menores, né, elas começaram desenvolvendo uns aplicativos monolitos porque são mais fáceis de desenvolver, mas agora elas estão vendo essa necessidade de migrar também para microserviços. Tem questões de mini monolitos, né? Tem lugares que estão quebrando, mas não estão quebrando mesmo, ainda está ficando componentes difíceis de gerenciar, só que em blocos grandes, né? A exigência de monitoramento e conhecimento dos devs sobre infra e operação sobre código, então uma troca de informações entre os dois lados, né? Cada lado tem que conhecer melhor a estrutura do outro, porque o dev, como ele vai cuidar do serviço, então ele tem que conhecer mais da parte de infraestrutura, e a infraestrutura ela vai ser provida também com base no que o código está fazendo. E aqui o exemplo de ferramentas que o pessoal está usando hoje, mais comuns aí que o pessoal discutiu. Então, para gerenciamento, o OpenShift, o Rancher, o Heroku, o Kubernetes, protocolos de comunicação com o REST, o gRPC, o HTTP2 e eventos. Par de fila, então, com Kafka, SQS, RabbitMQ, visualização com o Graphel e JSON Mask. E falando sobre microserviços e monoliths, que eles podem ser bons justamente dependendo dos casos, né? Até der exemplo aí inverso da startup, né? Tem startup que às vezes começou fazendo microserviços e fez algo que ficou tão complicado, e ainda pelo tamanho dela e a velocidade que ela queria atuar no mercado, e ela acabou migrando para o modelo inverso, onde eles identificaram que era mais interessante fazer um monolito. Então, realmente, acho que fica essa questão no ar da a gente avaliar para os nossos serviços o que faz mais sentido. E é isso.